Boa noite, meus filhos, a paz do Senhor. Estamos aí na nossa segunda aula, de formação de pregadores, daqui da MW Jerry Kemes. E vocês estão estudando a homilética e a hermenêutica, Vão estar hoje encerrando essa matéria, com o bispo Jami e com o bispo Geodir, aulas maravilhosas. E eu quero trazer um resumo básico sobre a homilética, depois nós vamos falar sobre a hermenêutica, na próxima terça, para que você tenha uma noção. Quero trazer um conceito menos teológico, mas um conceito mais básico, para que você possa entender um pouco mais dessa arte, porque a homilética, ela é a arte de pregar, ela é a maneira, a postura, o posicionamento, como um pregador, do qual nós somos. Todo aquele que prega a palavra, que fala do amor de Deus, ele é um pregador, independente se ele fala para multidões, ou se ele está falando para uma ou duas pessoas. Ele tem que ter o conhecimento básico para que ele não venha ser envergonhado diante daquilo do qual ele está falando, como é o caso que nós já temos visto em algumas situações. E como vocês observaram, foi falado aí para vocês a respeito dessa essa importância que a homilética ela tem. Eu não vou entrar dentro dos termos práticos, teológicos, a sua origem, que ela vem do grego, você vai observar que no grego ela vai ser chamada de homilein, que ela significa relacionar-se, conversar, entendeu? Então, se você prestou atenção, você que prega, você está relacionando-se com alguém, você está conversando com alguém, que são os ouvintes que estão na igreja ouvindo a palavra, ou uma pessoa do qual você está conversando, Então, se você prestar atenção, ela vai ensinar o pregador, a ele a ordenar, como foi falado, até o bispo Jamir ele explicou bem, que é a ciência, Então, a homilética ela vai te ensinar a ordenar, ter o conhecimento, para você elaborar um sermão, a organizar, que é a maneira como eu vou expor esse sermão, que é a arte, porque você expor o sermão, você tem que ter uma arte, porque as pessoas, você pode falar milhares de palavras e não venha ter nenhum nexo, nenhum aprendizado dos quais as pessoas que estão lhe ouvindo eles deveriam ter, que seria o comum quando a pessoa ele tem esse conhecimento. Por isso que a hermenêutica, a homilética, ela te ensina a ordenar, dando conhecimento para você fazer isso. Ela te ensina a organizar, que é a arte que você vai ter para expressar para as pessoas daquilo do qual nós estamos falando. E nós falamos do quê? De Cristo. Por isso que, se você prestou atenção, as mensagens elas são sempre cristocêntricas, E é a maneira de você expor, que é a técnica do qual você vai adquirir, você como pregador. Então você vai aprender isso, a organizar, entendeu? A ordenar, a organizar e a expor, Que é a parte mais difícil do qual eu observo como pregador, que as pessoas às vezes têm. Tem pessoa que ele consegue ordenar bem, que é estudar, pesquisar, mas na hora ele consegue organizar até o que ele vai falar, mas na hora de expor, ele não tem essa técnica para que ele possa expor de uma forma que as pessoas venham entender aquilo do qual ele relacionou, aquilo do qual ele está falando, entendeu? Então, ela nos dá esse entendimento, tá? Então, nós vamos observar que ela vai te capacitar, Ela vai dar a capacidade de atrair, de dar atenção ao ouvinte. Quando nós usamos as técnicas corretas para o sermão do qual você vai ministrar, você vai observar que você vai conseguir ter essa capacidade de atrair, de ter a atenção do ouvinte
a ele ouvir você com a linguagem a qual você tem. Por isso que, se você prestar atenção dentro dessa arte, nós temos que ter o cuidado, nós como pregadores, nós temos que ter o cuidado, a maneira como nós falamos, né? O nosso tom de voz, ele não pode ser alto demais e nem baixo demais. Nós temos que ter um tom de voz natural, entendeu? Do qual ele vai... Nós não precisamos ter como eu observo, uma sequência de sons, como a gente observa que muitos pregadores, às vezes, eles querem ter uma sequência de som, palavras repetitivas ou rápidas, como se isso fosse levar o público. Ela pode levar até o público a ter um momento de pico de emoção, mas não de pico de conhecimento. Usando uma ilustração que um dia eu vi com uma pessoa, um pastor, ele contando para nós, na época estava participando com essa pessoa, e ele contou uma coisa. Ele disse que um irmão chegou para ele e disse, falou sobre o culto, que o culto tinha sido uma benção da pessoa que estava ministrando, e ele foi e perguntou o que o irmão tinha, o que o pregador ele tinha falado. E a pessoa não soube dizer o que a pessoa tinha falado. Por quê? Porque ela foi emocionada pela maneira de sequência de palavras, como nós observamos, palavras rápidas, entendeu? Como se isso fosse levar as pessoas a ter uma espiritualidade. Não, isso são técnicas que são usadas, que trazem danos enormes. Hoje não traz benefício nenhum para a igreja e no crescimento espiritual da igreja ao qual nós estamos cuidando, entendeu? Então, por isso que nós, como pregadores, nós precisamos ter esse cuidado. Então, a homilética, ela vai te ensinar a você a ter o conhecimento, a ordenar, a organizar e a você a expor, né? E aí nós vamos observar, deixa aqui eu pegar algumas anotações minhas, dos quais não estou pregando, né? Estou ensinando, né? Nós precisamos ter. Quais são os requisitos para uma pregação produzir resultados? E aí eu frisei, primeiro, está voltada à necessidade do ouvinte. Então, eu como pregador, vocês lembram que foi muito bem falado pelo bispo a respeito da intimidade que o pregador ele tem que ter com Deus. Porque quando nós vamos expor um texto, nós precisamos observar, né, a necessidade do ouvinte. E qual é a necessidade central das pessoas que vão à igreja? Ouvir uma palavra de Deus, uma palavra que refere-se ao meio de que salvação. Então, o tema central, ela sempre tem que estar relacionada aqui a Cristo. Então, por isso que nós temos que ter, né, esse cuidado, que esta palavra ela está voltada à necessidade do ouvinte. E a grande necessidade das pessoas é qual? A salvação. Então, eu observo isso, que muitos pregadores eles estão preocupados em ver a igreja, em levar a igreja a pular. Isso não, se preocupe, entendeu? Com a necessidade do ouvinte. E se você prestar atenção lá naquela parábola que Cristo fala das 100 ovelhas, você observa que ele separa 99, deixa parte para ir à procura apenas de uma, entendeu? Por quê? Porque aquela é que tinha necessidade maior. Então, nós vamos observar exatamente isso. Então, eu observo quais são os requisitos para uma pregação produzir resultados, e eu observo que está voltada à necessidade do ouvinte. Segundo, inspirar credibilidade. Observe bem, vocês que são pregadores. Inclusive, alguns de vocês eu já dei dicas para isso. Na sua pregação, você não pode inspirar uma insegurança. Porque se você demonstrou uma insegurança no que você está falando, você vai gerar uma falta de credibilidade que o ouvinte ele vai estar tendo com você. Por exemplo, no meio do sermão, eu observo que eu fico numa dúvida. Eu já tive situações das pessoas perguntarem, não é, pastor, isso? É isso sim, pastor. Não, está errado. Você gerou o quê? Uma falta de conhecimento. Então vai gerar para o teu ouvinte uma incredibilidade com o que você está manuseando. Vamos observar bem isso aí. Quando nós vamos procurar um advogado ou um médico,
Nós não vamos procurar um médico ou um advogado que na minha conversa com ele não vai me gerar segurança. Então eu, como pregador, eu tenho que demonstrar, eu tenho que inspirar credibilidade com aquilo do qual eu estou falando para um público. Então você que é pregador, vocês entendam isso, né? Você não pode não, você tem que demonstrar essa credibilidade, conhecimento, que você se posicionou dentro daquilo, que você se preparou para você ministrar aquilo, entendeu? Também observe o seguinte, o meu testemunho de vida, ele é importantíssimo, entendeu? O meu testemunho de vida, ele é importante, porque se eu não tiver um testemunho de vida, né, diante da igreja ao qual estou me posicionando, eu não vou ter credibilidade. Por isso que nós observamos o seguinte, olha, as pessoas, é muito fácil eu ser um pregador do qual não tem uma igreja. Eu prego hoje na igreja X, amanhã na igreja Y, amanhã na igreja W, e assim eu vou indo. É muito fácil. O difícil é eu pregar na minha igreja, porque a minha igreja que vai ter que olhar e ver a credibilidade, né, dentro do meu conhecimento e dentro do meu testemunho de vida. Por isso que, se você prestar atenção, lá em Atos dos Apóstolos, Jesus ele fala com os seus discípulos e ele diz: permanecei em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque Jerusalém era a casa deles. E era em Jerusalém que eles iam precisar dar início ao ministério, para depois eles poderem ir aos demais os confins da terra. Você entendeu? Então nós vamos observar que os requisitos para uma pregação produzir resultados, ela está voltada à necessidade do ouvinte, inspirar credibilidade, ter testemunho de vida e uma forma natural para você ministrar. São pontos importantíssimos. Não transmita da sua maneira, como Deus ele vai lhe usar, entendeu? Então é o seu lado natural, a maneira que você tem de ministrar. É assim que Deus ele vai lhe usar. Também nós vamos observar que o uso correto dos recursos naturais empáticos vem, né? Empático significa que o empático vem da empatia, né? Que é a tendência, a maneira como eu me relaciono dentro do meu sermão, do qual eu vou estar transmitindo para as pessoas. E sentir o que sentiria a outra pessoa. Se você prestar atenção, eu sempre tenho falado isso. Toda vez que eu estou, agora mesmo eu acabei de preparar o meu sermão, que eu vou ministrar logo mais, no domingo, né? Que eu estou fazendo esse vídeo no domingo, e eu estou observando o seguinte: antes na hora que eu estou me preparando esse sermão, eu só começo a preparar ele no momento que eu começo a observar que ele está falando comigo, que realmente aquilo eu estou sendo ministrado. Por isso que eu preciso sentir o que sentiria as outras pessoas. Você está entendendo? Então, quando eu estou transmitindo lá de cima do altar, eu estou transmitindo aquilo que se eu estivesse lá embaixo, eu estaria sentindo. Então, são posicionamentos, são os requisitos para o seu sermão, né? Do qual você vai estar colocando a voz, a maneira, tudo de uma forma correta para que você possa estar ministrando, né? E você vai observar que você precisa... são esses os posicionamentos para um bom requisito, são requisitos para o teu sermão, ele ser um bom sermão, do qual as pessoas eles vão ouvir e eles vão expor. Tá. Pastor, beleza, eu entendi o que é a homilética, mas como então eu vou produzir esse sermão? Como eu vou elaborar sermãos, entendeu? Que eles vão gerar aqui. Como são essas técnicas? Nós vamos observar, né? Eu separei com alguns materiais, né, para que vocês possam compreender, que são os elementos, né, para que eu possa construir um sermão, ou como construir uma estrutura de um sermão, né? E nós vamos observar a maneira como nós devemos preparar, né, preparar um sermão, tá? Eu vou observar aqui alguns pontos, uma estrutura, vou só dar uma estrutura de um sermão, como eu elaboro um sermão. Primeiro eu vou observar que o meu sermão, eu tenho que escolher um texto. Eu tenho que já ter em mente o texto do qual eu quero transmitir para as pessoas. Então, eu tenho que ter um texto, né? Então, eu vou começar aonde? Com o texto, do qual, observe bem, eu vou ler o meu texto
Eu vou ler o meu contexto, o que eu estou lendo antes que está acontecendo dentro dele e o que acontece depois dele. Por que eu faço isso? Porque eu posso estar no meio de uma conversa e eu pego uma parte de um trecho do qual quero ministrar um assunto do qual não vai ter nada a ver com aquilo do qual todo o texto e o meu contexto eles vão estar falando sobre o que é. Por isso que você, como pregador, você precisa olhar e ter esse cuidado, para que você esteja lendo um capítulo que antecede um capítulo que vem depois dele, e o capítulo todo, para que você tenha uma noção do que estava sendo falado e do que o que você vai estar ministrando. Entendeu? É aonde nós observamos que muitos pregadores têm essa preguiça de ler o texto, tá? Então você vai observar isso. Então, primeiro, escolha o seu texto. Segundo, observe bem. Você observou que o bispo ele falou a respeito da maneira como que tem pessoas que ele vai pregar do qual ele não lê nenhum texto, entendeu? Então, a primeira coisa, quando você, é lógico, você assume o seu altar para você ministrar, você vai dar suas considerações, que deve ser, você tem que ter o controle e o domínio de tempo, para que você não se perca, entendeu? Então, tenha o controle de tempo, do qual você vai dar os seus agradecimentos à igreja, ao pregador, ao que você for fazer, né? Ao que você... Tá, beleza. No máximo 5 minutos. Logo em seguida, você já leu o seu texto. É obrigatório, antes de você começar a sua pregação, você entrar dentro do sermão, dentro da mensagem, traga o texto ao qual você vai basear tudo aquilo que você vai ministrar. Porque nós observamos que as pessoas começam a pregar, aí ele já está com 10, 15, 20 minutos pregando, aí ele vai ler um texto. Eu vou ler o texto aqui. Não, está totalmente errado, totalmente sem nexo. Não, as pessoas não estão sabendo o que você está falando, entendeu? Não está surgindo efeito nenhum. Então traga, porque é a palavra. Você está dizendo, eu estou me baseando o que eu vou falar dentro desse texto, entendeu? Então você vai pegar, fazer a sua leitura do texto do qual você vai ministrar, se é um versículo, se é 2 versículos, se é 3 versículos, vai dentro daquilo que você vai ministrar, beleza? Logo em seguida você pode fazer uma introdução. Eu tenho esse hábito. Por que eu tenho esse hábito? Faz base de montar um sermão. Por quê? Porque dentro da introdução eu vou trazer informações extras do que eu não estou ministrando, mas assuntos que vão rechear o bolo do qual eu vou passar para as pessoas para eles se alimentarem, a alimentação do qual eu vou compartilhar com eles. Tá bom? Então eu faço a minha introdução. Então o meu texto, a minha introdução. Logo em seguida eu começo a fazer o quê? Após a minha introdução. A minha introdução também não pode ser uma introdução longa. Às vezes você vê alguns pregadores, aí ele se exalta, aí ele vai lá, aí ele vem dizer 30 minutos depois, eu estou agora dando a minha introdução. Cara, aquilo é tolice, entendeu? Quer mostrar que ainda tinha muita bagagem para ele falar. Então, passou a sua introdução, traga o desenvolvimento dos argumentos dos quais você vai falar. E isso, se você prestou atenção, eu trabalho muito dessa maneira, do qual eu uso os tópicos, né? Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e você vai, porque através dos tópicos que você vai estar falando, a igreja ela vai estar assimilando aquilo que você falou. Então, são os tópicos, beleza? Então, você vai desenvolver primeiro, segundo, terceiro. Esses tópicos, ele pode ter alguns itens dele, né? Eles podem ter alguns itens. Eu costumo muito fazer isso. Cada tópico eu costumo relacionar alguns itens relacionados a ele. Vai dentro daquilo do qual eu fui inspirado, aquilo do qual, quando eu estava lendo, eu estava estudando, me veio à mente, eu pesquisei, eu me orientei e eu vou estar fazendo. Então, pegue o seu sermão com o seu texto, com a sua introdução. Se você quiser colocar um tema, beleza. Entendeu? Já nós vamos falar sobre a questão dos temas. Então, o meu texto, a minha introdução, os meus tópicos, e se você quiser colocar os teus itens, né, os teus subtópicos, você pode colocar, beleza? E logo em seguida você faz o quê? A sua conclusão. Não esquecendo, preste bem atenção, cada sermão, ele vem numa média de 45 minutos. É como eu uso. Tem pregadores que eles falam a respeito de 30 minutos. Eu sempre gostei e eu sempre aprendi muito, porque você vai depender da linha teológica que você está estudando. Eles vão falar de 30, entendeu? Mas ela vai até 40 minutos, até 1 hora de sermão, né? É lógico, tem situações que é pregado até mais, né? Em eventos, isso aí, você ganha
para você ministrar 1 hora e meia para você fazer todo o trabalho. Amém? Então, é essa a maneira de você organizar um sermão. Amém? Aí nós vamos, só para que você venha entender, nós vamos observar os tipos de sermão que tem, entendeu? Nós temos os sermãos temáticos, né? Que esses sermãos temáticos, se você prestar atenção, ele é um sermão que muitos pregadores eles utilizam, né? Porque ele pega um tema do que ele leu e ele pega um tema. E através daquele tema que ele pegou, ele vai desenrolar todo o seu sermão. É um sermão bom, entendeu? Mas ele é um sermão que você tem que ter muito cuidado dentro dos temas que você está falando e dentro dos assuntos, para que você não venha se perder. Porque nós vamos observar que ele é dividido e ele é mais fácil, de fato é o mais simples, e ele é o mais fácil de dividir os temas do que um texto, né? Então é muito melhor do que a pessoa, quem vai ministrar um sermão temático, ele vai ter muito mais facilidade de desenrolar, porém vai ter alguns erros, algumas coisas que ele tem que ter cuidado para ele não cometer alguns erros. E nós vamos observar o seguinte, olha só, que ele exige muito mais controle do pregador, né? Para evitar divagações ou generalizar vazias palavras, né, que não venham ter, entendeu? E não vai surtar efeito nenhum e transformação na vida da pessoa. Requer um estilo mais apurado e formal do que os outros tipos, né? E exige mais imaginação e vigor do intelecto do pregador. Então, por exemplo, é um sermão básico, simples, mas é um sermão que você tem que ter muito cuidado quando você vai estar ministrando esses sermões que são um sermão temático, né? E aí você vai observar o seguinte, que os sermões textuais, né, que nós vamos observar, que esse tipo de sermão, o pregador, ao contrário do sermão temático, apega-se estritamente a um único texto bíblico, extraindo dele de forma ordenada e lógica as lições ou verdades espirituais que o Espírito Santo lhe concedeu. Se você prestar atenção no sermão que eu vou ministrar nesse domingo, você vai observar que eu ministrei um sermão textual. Eu peguei um texto de Josué, capítulo 24, versículo 14, versículo 15, e eu fiz toda uma avaliação dele e eu ministrei. Isso é um sermão textual, entendeu? São sermão textuais, né? Então, você vai observar que esse sermão textual, nós vamos observar aqui que ele diz o seguinte: sermão textual, natural ou puro, é aquele cuja as divisões são feitas de acordo com as declarações originais do texto. Então é aquele que o texto ele vai falando e você vai simplesmente observando as perguntas e aquilo do qual o texto vai falando. Esses daí são os sermões textuais. O texto em si ele já vai te dando o sermão. Você está entendendo? Ele já vai te dando essa maneira de você expor ele, entendeu? É um sermão bem simples e bom, né? Porém, ele fica muito restrito a determinado, senão o pregador ele vai ter alguma dificuldade. E nós vamos observar o sermão expositivo. O sermão expositivo, entendeu? Nós vamos observar que é o seguinte, tem este nome porque nele o pregador tem a preocupação de expor o assunto contido no texto lido de forma analítica. Esse é o sermão que mais eu uso, do qual eu vou ler todo um texto e dele eu vou expor aquilo do qual eu fiz toda uma análise dele, entendeu? E através desse análise eu vou tentar expor para a igreja. Eu vou expor para a igreja aquilo do qual, dentro do meu análise, eu entendi. Você está entendendo? Então, se você prestou atenção, eu uso esse sermão constantemente. Raramente eu não uso. E eu costumo até às vezes usar. Eu costumo usar o textual e o expositivo junto, para que eu possa, às vezes, até eu consigo fazer essa adaptação. Você entendeu? Então, são coisas básicas e simples. Amém? Eu quero que você pegue, você reflita dentro desse que eu ensinei para vocês. Eu quero deixar um exercício para vocês, né? Eu quero deixar um exercício para vocês. Eu quero que vocês venham elaborar um sermão para a próxima terça-feira, né? Dentro da estrutura que eu passei para vocês, que a estrutura eu falei que tem um texto, tem um tema, tem um texto, tem uma introdução
e tem o desenvolvimento e a conclusão. Entendeu? Então, quero que você elabore dentro do que eu vou passar agora para vocês, que vai estar baseado no livro de Efésios, capítulo de número 5, só um segundo. Deixa eu só um segundo pegar aqui a minha Bíblia. Efésios 5, eu quero que você faça um sermão textual em Efésios 5, Efésios 6, me perdoe, Efésios capítulo de número 6, versículo do 10 até o versículo de número 17. Então, do capítulo 6 de Efésios ao versículo do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17, são 7 versículos, você vai me trazer na próxima terça-feira um sermão textual, tá bom? Básico, simples, isso aqui é mamão com açúcar, como nós costumamos dizer. E eu quero, um sermão expositivo, deixa eu pegar aqui um texto que eu estava agora aqui enquanto falava com vocês, pensando nesse texto, entendeu? Pensando nesse texto, também um texto bem básico e simples, bom de se falar, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, entendeu? João, no capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo 14. Esse daí você vai trazer um sermão expositivo. São 2 sermões que vocês precisam trazer. É individual, não vai ser coletivo. Vai ser individual. Cara, pastor, não sei como. Eu queria que você se esforçasse para isso. Se esforce para fazer. Por isso que eu fiz esse vídeo, trazendo algumas coisas básicas para que você entendesse. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Se quiser criar, às vezes, crie um grupo entre vocês e um ajuda o outro. Fulano, como é que tu conseguiu montar isso aqui? Tá bom? E aí vocês vão pegar, vão elaborar e projetar esse sermão. Amém? Então, conto com a presença de vocês, tá? Conto que todos vocês vão realizar, vão fazer o sermão, 2 sermão, um textual e o outro expositivo. E vocês vão trazer na próxima terça-feira, anote num papelzinho, entendeu? E você, aquilo do qual só você vai colocar os tópicos, tá? Porque a palavra somos nós que recebemos da parte do Senhor quando nós estamos ministrando. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma boa aula e uma boa noite em Cristo Jesus.